pode conversar um pouco melhor. Todo mundo está me ouvindo bem? Preciso falar mais alto? Porque às vezes eu começo bem alto, aí vou descendo e não dá certo. Qualquer coisa vocês dizem, eu falo mais alto. Eu me chamo Dandara, estou aqui hoje com vocês, responsável pela oficina de orientação, junto com o pessoal do Clube de Orientação Potiguar, né? Então convidei a Antoniela, que é atleta e é diretora de comunicação do Clube de Orientação Potiguar. Ela vai se apresentar melhor para vocês, falar um pouco da experiência que ela tem na orientação. Tem também o Oscar ali atrás no escurinho, que está se fantasiando porque meteu o nariz numa pedra e está se camuflando ali numa competição de orientação, e ele é nosso gerente de orientação aqui no estado. E eu sou Dandara, me chamo Dandara, sou estudante aqui da pós-graduação do mestrado em Educação Física, na linha pedagógica, né, no Instituto Pedagógico de Corpo e Movimento. E também tenho feito trabalhos e tenho praticado a orientação aí mais ou menos desde 2010. Então, o professor Patrick, que é quem está organizando o evento, convidou a gente para falar um pouco dessa prática da gente, que muito dialoga com o meio ambiente, né, que é o tema cargo do encontro da gente aqui hoje. A princípio, a Antoniela vai falar um pouco para a gente a respeito das técnicas, um pouco do esporte e orientação, porque a gente não tem como fazer já a prática sem ter essa noção inicial, né? Senão ficaria todo mundo muito desorientado. Então ela vai fazer essa parte e depois a gente vai com a prática e depois volta para cá para conversar um pouco mais. Combinado? Patrick pediu para fazer uns lembretes para vocês a respeito da programação, né, que hoje de tarde continua das 14 às 18, com a apresentação dos TCCs do estudante de ensino presencial em educação física, dos banners. À noite também tem conferência e a programação se estende até amanhã também com a parte teórica e prática de montanhismo, né? Está sendo montado um muro de escalada ali no ginásio também para vocês aproveitarem dessa vivência a mais na vida de vocês. Pediu também que eu lembrasse os nossos parceiros, né, que estão apoiando aqui o encontro, que aí são a Associação de Escaladores, que está lá nessa parte de montanhismo, o Clube de Orientação, que muito prontamente atendeu esse convite, né, e está ajudando a gente aqui tanto nessa exposição teórica na figura de Antoniela, quanto na montagem do percurso que vocês vão participar, quanto na confecção dos mapas que vocês vão receber hoje para a prática de vocês. Dentre outros parceiros daqui da própria universidade, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, PROEX, né, que é a Pró-Reitoria de Extensão, e algumas entidades particulares, que aí tem Flores e Mar, lá de Ponta Negra, Gantuá, que é o SUP, né, o Stand Up Paddle, e a Cooperativa Cultural aqui do campus, que auxiliou a gente na impressão dos banners, né. Então vamos começar aí também em respeito a quem chegou na hora, quem chegou cedinho, para também a gente não se prolongar muito, beleza? Então fica à vontade, Antoniela. Olá, bom dia a todos. Como a Dandara falou, eu sou Antoniela, eu sou bióloga e de uns tempos para cá a orientação se tornou o meu maior hobby, né? Tanto que eu deixei de participar somente como atleta e fui para o lado um pouco mais profissional. Comecei a fazer parte da diretoria do clube, do qual faço parte, o COP, Clube de Orientação Potiguar. Certo? E eu comecei a participar da organização de eventos, né? Estive à frente também de alguns projetos escolares aqui em Natal, com alunos da rede pública, em escolas que eu trabalhei e outras assim que fui convidada, né? E aí participei de alguns cursos também e atualmente eu continuo nessa questão como dirigente, né? E aí nossa palestra vamos fazer uma introdução sobre o esporte e orientação voltada para o conhecimento que vocês vão precisar na prática, certo? Que vocês vão fazer daqui a pouco aqui no campus. Então, primeiramente, nós gostamos de fazer uma definição sobre o que é o esporte e orientação, até porque é uma modalidade que atualmente ainda não é muito conhecida aqui no nosso país. Né? E aí eu gosto de utilizar essa definição padrão que é feita pela Federação Internacional de Orientação.
primeira coisa que a gente gosta de frisar, que a orientação é um esporte, não é nenhuma brincadeira, nenhuma aventura radical, certo? É um esporte que ele é regulamentado, certo? Ele é coordenado por instituições de prática, como a IOF, que é a Federação Internacional de Orientação, e cada país tem as suas federações nacionais, as federações estaduais, né? E os clubes, certo? E aí, o esporte e a orientação, segundo a IOF, é um esporte que combina, simultaneamente, elementos físicos e mentais. A ideia básica é prosseguir um percurso do início ao fim, visitando uma série de pontos de controle, seriam esses pontos aqui que vocês estão vendo nessa figura, certo? Em uma ordem pré-determinada, com a ajuda apenas de mapa e bússola. Ok? É um esporte praticado em terreno desconhecido e variado. Esse variado que eu quero dizer é que não é só asfalto, ou só calçamento, ou só trilha, ele vai combinar vários tipos de terreno. A gente vai ter terreno alagado, vai ter terreno coberto por vegetação, vai ter um pouco de asfalto, de estradas, enfim, um terreno bastante variado. Por quê? Porque nós utilizamos um terreno natural, certo? Na maioria das provas. E sempre é praticado em contato com a natureza. Outro aspecto interessante é que é um esporte que ele não necessita de construção de grandes arenas, estádios, porque ele utiliza a natureza como seu campo de jogo. Então, ele não necessita a construção de grandes estruturas. As estruturas são móveis. A gente monta uma arena para uma competição, assim, num lugar, no meio de uma fazenda, uma floresta, um parque. E aquilo ali a gente desmonta no mesmo dia e há praticamente impacto nenhum no meio ambiente. E o custo para organizar um evento desse também é relativamente baixo, comparado a outros esportes. E outra coisa importante é que o atleta ele vai escolher as suas próprias rotas. O atleta é quem determina os caminhos que ele vai fazer durante uma prova de orientação. Certo? Diferente de outras provas de corrida, por exemplo, que o percurso ele já é determinado pela organização do evento, né? No caso da orientação, o atleta ele vai ter que encontrar os pontos de controle, porém o caminho de um ponto a outro, ele próprio é quem vai determinar com o seu conhecimento. E eu também acho importante falar que o esporte e orientação ele é acessível a pessoas de qualquer idade. Eu coloquei esse asterisco assim porque a gente costuma dizer que pessoas de qualquer idade podem participar. Verdade. Agora, fazer uma pista sozinho é só a partir dos 10 anos de idade, certo? Antes dessa idade, as crianças podem participar? Podem. Agora, acompanhados por um responsável, certo? Pessoas de qualquer nível de experiência, qualquer nível de conhecimento no esporte e orientação também podem participar. Porque existem as categorias para iniciantes, para pessoas de conhecimento intermediário e avançado, certo? E pessoas de ambos os sexos também podem participar. Como eu falei, as crianças a partir de 10 anos já podem fazer uma prova sozinhas, como exemplo a Camila, ela tem 10 anos e ela já participa de provas de orientação sozinha, né? E também existem mamães orientistas que desde cedo levam seus bebês, né, para participarem do esporte também. E aí quando eles completarem 10 anos já estarão feras, né, no assunto. Esse é o Ronnie Haraldson, o orientista mais idoso do mundo. Ele tem 96 anos, certo? E como vocês podem ver, ele topa qualquer desafio, né? E aí ele faz o percurso todinho utilizando esses bastões de trekking, né? E eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente e ele não gosta de ajuda, que ninguém queira ajudar ele. Ele se considera capaz de completar uma prova sozinho. Ele é até um pouco rude, assim, se alguém quiser ajudar ele a fazer alguma coisa no percurso, ele não gosta.
fazendo um pouquinho um resumo da história do esporte e orientação, a história diz que começou no ano 1850, na década de 1850, nos países escandinavos, né? Na Suécia, Noruega, Finlândia, certo? E aí os registros dizem que esse esporte começou no meio militar, né? Foi criado no intuito de ser uma forma de entretenimento das tropas. E aí depois começou a se expandir para o meio civil, começaram a organizar eventos civis, né? Até que em 1961 houve a criação da Federação Internacional de Orientação, a IOF. E aí no Brasil, a história diz que começou na década de 70. O esporte e orientação foi trazido aqui para o Brasil através de militares também, né? E aí, em 95, foi realizado o primeiro campeonato sul-americano de orientação no Brasil, a primeira competição importante, grande porte, certo? Em 99 foi criada a Confederação Brasileira de Orientação e em 2010 aqui no estado foi fundado o meu clube, o Clube de Orientação Potiguar. Porém, o esporte já era praticado aqui por outras entidades, mas ainda não filiadas à CBO. E aí, no mundo, quando a orientação surgiu, né, a IOF tinha 10 países membros filiados. Em 2014 já eram 78. No Brasil, começou em 99 a CBO, né, com 696 atletas filiados, e em 2014 já tínhamos 15 mil. 116 clubes e 13 federações estaduais. A orientação, apesar de algumas pessoas chamarem, utilizarem muito o termo corrida de orientação, ela não é praticada apenas correndo, certo? A Federação Internacional ela reconhece 4 modalidades do esporte, que é a pedestre, que é essa que as pessoas costumam chamar de corrida, erroneamente, assim porque é uma recomendação da Federação Internacional que não se utilize esse nome corrida, porque também pode ser praticada a modalidade em bicicleta, certo? De precisão, que é voltado para cadeirantes, para pessoas com necessidades especiais, e em esqui também. Porém, aqui na América Latina se usa muito esse nome corrida de orientação, né? Porque o termo orientação, quando foi traduzido para o português, né, no exterior, é um termo exclusivo utilizado no esporte, que é o orienteering. Né? E orientação é orientation, diferente. Porém, aqui nos países latinos é orientação. Né? E aí as pessoas confundem com outros sinônimos da palavra. Então, começaram a utilizar o nome corrida de orientação para diferenciar. Né? Porém, como vocês viram, não é adequado, porque não é essencialmente uma corrida. A modalidade pedestre ela pode ser praticada correndo ou caminhando. E aí esse esporte, como eu falei, ele é regulamentado por instituições, né? A maior é a IOF, Federação Internacional, e aí ela tem um regulamento que é seguido pelo mundo inteiro, por todas as federações nacionais, que no caso do Brasil é a CBO, Confederação Brasileira de Orientação, e a CBO tem um regulamento nacional que é seguido pelas federações estaduais e pelos clubes, né? Ao nível mais local. Os principais materiais e equipamentos utilizados na prática de orientação são o mapa, certo? Como vocês podem ver, a bússola, o C-Card, que é o chip eletrônico que nós utilizamos. Eu trouxe um aqui para mostrar para vocês. Quem quiser ver depois é só vir aqui, ficar à vontade. E o C-Card ele vai fazer o registro de que o atleta passou por todos os pontos de controle. Né? Ele tem uma memória, armazenamento, e aí ele grava todos os pontos pelos quais o atleta passou, a hora que ele passou naquele local, ele determina também o tempo que o atleta levou de um ponto a outro. Né?
E nós temos o prisma, que é essa bandeira branca e laranja. A cor aqui do projetor não está muito boa, mas é laranja, vocês vão ver daqui a pouco na prática, certo? E aí o prisma é a baliza que a gente usa para marcar os pontos de controle no terreno. O atleta ele vai ter que encontrar todos os prismas que vão estar colocados no percurso dele, no seu mapa. Uniforme. A vestimenta utilizada no esporte de orientação em provas urbanas, que a gente chama de sprint, né? O atleta pode usar até camiseta regata, se ele preferir, e bermuda. Não é obrigatório estar com os braços e as pernas cobertos, certo? Agora, em provas tradicionais, são realizadas na floresta, aí é recomendado e é obrigatório o uso de calça comprida, certo? De camisa, pode ser a manga até cobrindo só a parte até o cotovelo, porém é recomendado que cubra o braço inteiro, né? Para o atleta se proteger contra espinhos e essas coisas, plantas urticantes, arranhões, etc. O percurso de orientação, ele é organizado da seguinte maneira. Existe um ponto de partida, que ele no mapa é representado pelo triângulo, e aí o atleta ele vai ter vários pontos, em cada um deles vai ter aquela bandeira que eu falei, que é o prisma, certo? E aí cada ponto desse é chamado ponto de controle, e um local determinado que será a chegada, que é representado no mapa por 2 círculos concêntricos. E o mapa, como vocês estão vendo, ele é todo colorido, todo cheio de símbolos, né, de traços, e ele vai ter um percurso traçado, que o atleta ele vai ter que seguir aquele percurso. Aqui é a partida, aí tem todos os pontos, que eles são colocados de acordo com a dificuldade técnica daquele percurso que o atleta vai fazer, né, e temos a chegada. Esse mapa ele é uma carta topográfica detalhada. Ele vai mostrar o relevo do local, certo? Ele vai mostrar características da vegetação, de construções. Ele é diferente de uma imagem de satélite, que quando você vê aquele verde lá, você sabe que ali tem uma mata, porém você não é capaz de enxergar as trilhas que existem lá dentro daquela mata e outros objetos que fiquem abaixo da vegetação, né? O mapa de orientação ele é muito mais detalhado, porque o cartógrafo que elaborou o mapa, ele vai percorrer a área inteira e ele vai anotar e representar no mapa tudo que ele encontrar. Esse mapa também sempre é representado numa escala grande, geralmente um para 15.000, um para 10.000, um para 7.500, um para 5.000, e a maior é 1 para 4.000, que é dos mapas de competições de sprint urbanas. E aí o mapa ele vai ter a representação da área, o percurso e esse cartão de descrição, que ele vai descrever todos os pontos que o atleta vai ter que encontrar, no intuito de ajudar o atleta a encontrar o local certo onde o ponto vai estar. Certo? E aí no cartão de descrição vai ter o nome do evento, a categoria, o tamanho do percurso, certo? E cada ponto com seu respectivo número e a descrição do local onde ele vai estar. O mapa também vai apresentar geralmente uma legenda, a escala, né? E basicamente é isso. Essas cores do mapa, cada uma tem um determinado significado. Tudo que for verde representa áreas de floresta. Quanto mais escuro for o verde, mais fechada vai ser aquela área. Então, o ideal é o atleta evitar, né, passar por ali. Por quê? Porque a corrida é mais difícil, mais lenta. E na competição de orientação, ganha quem fizer a pista em menor tempo, né? Então, o interessante é procurar fazer sua pista no tempo mais curto. Tudo que for representado na cor azul representa a água no mapa. Na cor amarelo são áreas abertas, fáceis de correr. Por exemplo, um gramado
ou uma área que não tem nenhum tipo de vegetação. E tudo que for branco é floresta também. Agora é a floresta aberta. É uma vegetação que tem a copa alta, então é fácil de correr por ali. Na cor preta e na cor cinza são representadas as construções. No preto são construções fechadas, que o atleta não pode passar por dentro correndo. E na cor cinza são áreas que tem corredores, que o atleta vai poder passar. E na cor marrom é representado o relevo do local, as curvas de nível, por exemplo, barrancos e buracos, outras coisas que representam o relevo. Toda essa simbologia do mapa, ela está determinada pela ISO, que são as especificações internacionais para mapas de orientação. Ela foi escrita pela IOF e isso é um padrão internacional. Todas as competições de orientação, todos os mapas têm que seguir isso aí. Ninguém pode inventar nada diferente. Então, quem pratica orientação aqui no Brasil é capaz de praticar em qualquer país do mundo, porque a língua é uma só, internacional, do mapa. E agora vamos falar um pouco sobre a simbologia utilizada nos mapas, voltado para o que vocês vão precisar hoje, né? Porque como vocês viram, é muita informação, é muita coisa. Ninguém aprende tudo isso de uma vez, então a gente vai fazer por etapas, né? Vamos começar a ver o que vocês vão precisar. Aí tá amarelo, né? Mas a cor é verde, certo? O projetor tá meio amarelado. Então, quando vocês virem lá no mapa, um círculo verde, ele vai representar uma árvore distinta. É aquela árvore que se destaca na paisagem, certo? Pode ter várias árvores, por exemplo, um local que só tem coqueiro, aí tiver um cajueiro bem grande, ele é uma árvore distinta, porque ele está se destacando na paisagem, certo? E aí o X verde vai ser um objeto especial da vegetação. Ele vai exemplificar, por exemplo, um toco, uma raiz, uma árvore morta, um xique-xique, uma palmeira, certo? As cercas, elas são representadas dessa maneira. Quando a cerca é transponível, ou seja, o atleta consegue passar por baixo dela, né, ela é representada assim, só com esse tracinho, só com um. E quando são dois, um do lado do outro, a cerca vai ser intransponível. Então, vocês não vão poder passar por aquela cerca, tem que contornar aquela área. As construções, elas são representadas na cor preto e acompanhando o mesmo formato da planta baixa daquela construção, daquele prédio. Não é permitido entrar onde tiver uma construção dessa. Por mais que vocês vejam uma porta aberta, assim, mas é uma área que não está dentro da rota do atleta, certo? E aí o X preto, ele é o objeto especial construído pelo homem. São objetos de concreto, por exemplo, assim, uma pequena construção, um toco de alvenaria, uma cadeira, alguma coisa construída pelo homem, um objeto. Não caracterize uma construção, né? O monte de pedras também vai estar no mapa de vocês. Ele é representado por um triângulo. Um pequeno monte de pedras, assim, que não tem como o mapeador desenhar pedra por pedra. Então, ele representa com um triângulo. Buraco com água vai ser um V azul, certo? O buraco de terra é um V amarelo. E o buraco de alvenaria vai ser um V preto, certo? E aí vocês vão ver também o barranco de terra, que ele vai ser representado na cor amarelo. Aí aqui ficou complicado, assim, tudo amarelo, mas a gente explica. Esse primeiro retângulo aqui é para ser verde, tá, gente? Não, perdão, é o amarelo mesmo. Então, esse amarelo, ele representa a corrida fácil, as áreas abertas, como eu falei, um gramado, um local plano e sem muita vegetação. Até totalmente sem vegetação, descoberto.
E aí, a floresta, ela é representada na cor verde. Existem vários tons de verde, 3 tons de verde. O mais escuro é o mais fechado, mais difícil de correr, né? E o mais claro é a floresta mais aberta. E aí vocês vão ver também um amarelinho com as bolinhas brancas, que representam uma área com árvores esparsas. Ou seja, uma área que tem várias árvores assim um pouco distantes umas das outras, de maneira que o atleta possa ter uma corrida um pouco lenta por lá, mas dá para passar, né? E na cor branca vai ser a floresta aberta, né? Uma floresta onde as árvores têm a copa bem alta e o atleta pode passar correndo por baixo facilmente. Então é considerado que a corrida é fácil nessas áreas. Ou seja, o atleta ele tem que priorizar o quê? As áreas de corrida fácil, quando ele for fazer sua escolha de rota. No estado do Rio Grande do Norte, nós ainda não temos uma federação, porém, antes de ser criada a federação, nós somos considerados uma gerência estadual, né? O nosso gerente é o Oscar Moritz, nosso amigo, que está lá atrás. Ele é como se fosse o presidente da federação aqui no estado, né? Enquanto nós não criamos a federação ainda, o que está faltando? A criação de um novo clube. Nós temos 2, o COP e o Prisma Zero, né? E estamos em fase de criar um novo clube para poder ser criada a Federação do Rio Grande do Norte, que vai facilitar um pouco mais o nosso trabalho, a nossa divulgação. E aí, aqui no estado, nós temos um campeonato estadual, que é o CIPO, o Circuito Potiguar de Orientação, já estamos no 5º ano, e a gente tem 4 etapas, certo? Que são realizadas de acordo com o calendário que nós definimos no início do ano. Domingo agora vai ser realizada a 2ª etapa, lá em São José do Mipibu. E é isso, pessoal. Agradeço a atenção e se alguém tiver alguma pergunta, o momento está aberto. Obrigada. Gente, alguém tem alguma dúvida? Todo mundo perdido ainda, assimilando aí todas as cores? Vocês têm contato direto com a federação brasileira? Com a CBO? Sim, né? A gente filiado ao clube tem contato direto, sim. Eles vêm assim para ajudar vocês? Como é que é essa relação? Professor, porque como a CBO ela é situada lá em Santa Maria, aí é meio difícil de ter essa atenção presencial, né? Mas assim, como o clube é filiado, é tudo reconhecido. E uma das coisas que tem acontecido, não com tanta frequência, mas, por exemplo, às vezes eles mandam alguém do quadro deles para dar cursos para a gente, por exemplo. Ultimamente a gente teve curso de mapeador, de traçador de percurso, de árbitro, né, também. E aí vem pessoas que são reconhecidas, instrutores reconhecidos pela CBO para fazer esse trabalho aqui. Mas presencialmente mesmo assim, de dizer toda a etapa, vem alguém da CBO representar a CBO. Quer falar alguma coisa, Oscar? Você é mais antigo, tem mais propriedade? O que a Dona falou já soube. Porque a CBO ela funciona assim como órgão gestor mesmo do esporte, mas ela não tem uma influência, ela procura não fazer uma influência muito grande dentro das federações. Ela só exige que siga as normas padrão do esporte. Por exemplo, os mapas têm que ser feitos por mapeador.